Todos acharam? Achou? Amém. Vamos lá? Olha a palavra de Deus fala com vocês. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés exclamou: Agora, pois, você e todo o povo preparam-se para atravessar o Jordão. Entra na terra que eu estou para dar aos israelitas. E como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates a toda a terra Hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, entrarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem pela esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. E não fui eu que lhe ordenei: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você estiver. Glória a Deus. Manter essa vida aberta. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Pai, te pedir que o Senhor seja conosco, Pai, que o Espírito Santo possa fazer presente nessa casa, Senhor, nos mostrando o caminho, Senhor, abrir o mar para nós, Senhor, abrir os rios, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, tudo que estiver fechado na nossa vida, que cai por terra, em nome de Jesus, abre a porta, Senhor, é o que te peço, Senhor, vem falar conosco, Pai, em nome de Jesus. A história de Josué começa com a morte de Moisés. Josué era servo de Moisés. Então ele tinha um desafio. Deus falou que Moisés estava morto e que ele tinha que atravessar o Rio Jordão. Tinha que fazer o povo chegar na terra prometida. Mas, meu irmão, por que Moisés morreu? Moisés morreu porque desobediência de Deus e por gostar também do povo de Israel. Do mesmo jeito que Deus amava o povo, Moisés também amou o povo, porque nas águas de Meriba,
Ele vai onde o povo se revoltou contra Deus pela terceira vez, quer dizer, sempre revoltava contra Deus, mas dessa que eu li foi a terceira, e ele revoltado e pediu água. Falaram que se eles estivessem no Egito, eles estavam melhor. No Egito tinha água para eles, tinha comida. Nada a ver, porque eles eram escravos no Egito, então eles comiam a sobra do povo do Egito. Mas o povo colocou na cabeça, e o povo, quando coloca uma coisa na cabeça, ainda mais para culpar os outros. Nós temos um Deus que é melhor do que tudo, e Ele pode levar. Eu creio. E esse povo vai se revoltar contra Deus. E Moisés, no ato ali de, eu creio que, ou nervosismo, ou então querendo ser maior do que todos, ele vai pecar, trazendo a glória dele, fazendo a glória dele crescer, a de Deus diminuir, porque Deus falou para ele para não bater na rocha. Ele foi mais além, ele deu 2 pancadas na rocha, a rocha jorrou água, e o povo bebeu água e deu água aos seus animais, assim diz a Bíblia. Todos ficaram fartos. Mas Deus falou com Moisés: Moisés, esse povo, esses não vão chegar na terra que eu prometi. A Isaac, a Jacó, a Abraão, esses não vão chegar, esses vão ficar no deserto. Você também vai ficar, vai morrer por sua desobediência. Todos. Dos que vão livrar-se daí, que vão passar para a terra, vai ser só Josué e Caleb. Obrigado, pastor. Então aí eu digo para os irmãos assim, que já tinha essa promessa na vida de Josué. E Josué acompanhou Moisés desde a saída do Egito. 40 anos eles andaram em círculo por causa do pecado do povo. Por 40. Moisés já estava com 120 anos quando Deus vai recolher ele. Mas primeiro, antes de recolher Moisés, Deus vai levar o Moisés num monte mais alto e vai mostrar a terra de Canaã. A terra que ia ficar só na visão de Moisés. E quem ia entrar é só o povo que nasceu no deserto. O povo que veio do Egito, que sofreu e culpava todos os erros dele, eles punham a culpa em Deus e em Moisés. Esse povo ia ser castigado, ia morrer no deserto. E as heranças que vinham também, ela vinha, os pais herdavam. E Josué andando com Moisés, o que ele herdou de Moisés? A sabedoria para conduzir aquele povo, para atravessar o Rio Jordão. Eu digo assim que Deus falou com Moisés, tenha coragem, força. Seja forte e corajoso. Por que forte e corajoso? Porque o povo veio, eles eram os avós, os pais eram escravos, e se tornou livre através de Moisés. Moisés é um homem valente, tanto que enfrentou Faraó por diversas vezes, até as 10 pragas chegar no Egito, e todas elas vindas de Deus, e Moisés falando com Faraó. Faraó libertar o povo que ele ficou abrindo no deserto. Moisés era um líder exemplar, um pastor, aquele que, quando Deus chamou ele falou com Deus: Senhor, mas se eu te peço, por favor, já que eu vou morrer, nem a irmã penúltimo louvor, querendo ser igual a Moisés. E Moisés, ele sabendo que ia morrer, mesmo assim ele pediu para Deus colocar uma pessoa para conduzir o povo, para que o povo não ficasse andando em círculo em volta, sem ovelha, sem pastor, que é muito triste. A gente pensa muito em, às vezes, não, eu quero ficar sentadinho ali, está tranquilo, o pastor cobra da gente, e a gente vai, aceita, mas o coração até treme, porque é o que ele quer para nós. Eu sei que Deus não vai levar ele tão cedo, porque Deus tem muita coisa na obra dele, na obra do irmão Rodrigo, na obra de todos aqui, mas e o dia que esse homem, pastor, lá no Rio, falar que ele tem que voltar para o Rio, leva, quem vai substituir ele? A CCRB vai fechar? Ele não pode fechar. A tendência do povo de Cristo é crescer, não diminuir. Somos criados para ser cabeça. E quando Deus pede a Josué para ele ter força, é ter força para acompanhar o passo dos líderes, os passos do pastor, ser a sombra. Josué era a sombra de Moisés, no meu pensar. Ele era servo e servia Moisés. Moisés acordou, Josué estava junto. João deitou, deitado no cantinho, só esperando falar: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Porque a palavra de Deus é certa, seja forte, mas quando ser forte é ser forte em filho.
é ser forte espiritualmente, é ser forte por dentro. Porque um homem, oh aleluia, um homem de Deus, forte por dentro, vale mais do que 1000 homens fortes. Oh, Samuel, quando chega na casa de Jessé e vê aqueles homens tudo fortes, 6 homens, né? 6 ou 5, não vê Davi, eles falam, o primeiro que ele vê fortão é esse aí. Deus fala, não é esse não. É um que está lá no pasto, lá, um fraquinho. Davi era tão fraco que nem a armadura, quando Saúl jogou a armadura, ele não aguentava. E diz, derrubou, usou um gigante forte. Amém. Josué era um cara que era líder. Ele liderou o povo, passou o Jordão. Deus deu a graça. E se eu não me engano, acho que no 5 ou no 6, aqui de Josué, versículo 2, Deus vai falar, ó, hoje eu estou te dando a terra. Deixa eu só ver aqui. Então o Senhor disse a Josué: saiba que hoje entregarei nas suas mãos Jericó, e seus reis e seus homens de guerra. Marche em vez ao redor da cidade com todos os homens armados, e faça durante 6 dias a cidade com todos os homens armados, e façam isso durante 6 dias. Ele ordenou que Josué marchasse com os homens de guerra dele por 6 dias, mas Jericó só ia cair no 7º dia. Entendeu? A insistência está aí. Se o seu que está te atrapalhando está chegando mais perto, insista que você vai vencer ele. Eu não sei qual o obstáculo que você está passando, qual o Jordão que você está passando, mas ele vai abrir, o Senhor vai dar um caminho para você. Aleluia! Oh, Deus é tão poderoso que Ele abre porta onde não tem porta, não basta a gente buscar, joelho no chão, coração na mão, e Deus no controle, meu irmão, sempre tem que ser assim, meu irmão. A palavra de Deus é forte nesse livro de Josué, porque ele vai nos ensinar. E ter coragem nos dias de hoje é difícil, porque o próprio mundo lá fora ele te diminui cada dia mais. Se você é um céu, a pessoa está te julgando se você está de bermuda ou descalço, eles querem que você visse roupa grande, ou então que eu ponho uma camiseta. Não, isso aí não é de Deus não, mas não está nem conseguindo ver o seu coração. Como é que te julga? Eles falam, mas não tem sentido. Para Deus pode falar aqui, mas Deus já sabe de tudo lá no céu. Amém. Meus irmãos, eu quero também falar sobre Josué, que esse homem tão corajoso, que passou por todas as coisas junto com Moisés, que nunca se deixou abater. Todas as reclamações que o povo tinha de Israel, eu creio que Josué também estava pertinho, mas nunca deu ouvido. Sempre seguiu Moisés. Nunca falou nem para a esquerda nem para a direita contra Moisés. Sempre foi o alvo, porque o alvo era seguir o mestre. A gente temos que seguir pessoas, a gente tem que saber com quem andar. A gente não pode andar com Deus e andar com o povo do mundo desfazendo das coisas de Deus. A gente tem que chegar naquele povo lá fora e falar e mostrar para eles o amor de Deus que Deus tem por eles e para trazer eles para nós. Cada dia que passa, o mundo está mais frio, o povo está se esfriando, o amor já não está aquele amor tão grande que era para termos. A gente não consegue trazer para cá muita gente que a gente quer, porque eles estão com um pensamento totalmente diferente de você. Mesmo você mudando, mesmo você mostrando, está tudo formando, tudo está indo a seu favor, o povo quer ir contra. Igual o povo que estava lá em Israel, andando no deserto, onde as roupas cresciam um pouco, o sapato crescia um pouco, o cigarro quebrasse com remédio, a farmácia lá ia quebrar na hora. Porque não tinha, o povo não adoecia. Eu tentava imaginar porque aquele povo vivia tanto. Era a graça de Deus com eles. Era onde que ele estava, o coração de Deus estava. Mas aí teve um tempo que eles começaram a pensar o contrário. Que era eles, que Deus era dependente dele. Não, era eles que eram dependentes de Deus. Para beber água eles tinham que pedir a Moisés, e Moisés falava com Deus. O maná quando caía, eles conversavam com Moisés. Moisés falava com Deus. Não era eles que pediam a Moisés. A gente tem que sempre ouvir os conselhos dos mais próximos,
dos que te quer bem, andar com as pessoas bem, sempre boa, sempre vai fazer bem para nós. Afasta-se do mal. Eu sempre consegui trazer uma pessoa do mal, não fica muito perto dele, não. Do mal para o bem não fica, não. Você não conseguiu, meu irmão, porque ele não quer mesmo. Não adianta você insistir. Hoje eu vou lá e vou chamar ele para cá, ele vai vir. Ele vai vir hoje, amanhã seu coração vai entristecer na hora que ele não vir. Comigo é assim. Porque quando eu chamo uma pessoa, eu quero que ela venha, que ela sinta o poder de Cristo, a transformação. Porque tem uma transformação quando você está dentro da igreja, seguindo os caminhos de Cristo, você tem que pensar de novo. Você tem que pensar em ser próximo. A gente somos cabeça, não São Paulo. Amém. Deus não nos fez para sofrer. Mas a prova do crente é que ele tem que ter certeza que passando aperto aqui, lá na frente nós vamos ter a vitória. Humildade, um dos amigos de Jó, ele vai falar com Jó, o seu estado hoje não será nada parecido com o seu estado de amanhã. Jó estava acabado, mas no estágio final Jó cresceu, ficou mais milionário, tudo deu em dobro, até os filhos que alguém pregou, falou, o pastor pregou, aí o pastor falou, mas tudo deu dobro, Jó, Deus deu, mas os filhos Deus só deu 10. É porque todo que a gente que é de Cristo, toda nossa casa, nossa família, nossos bens, para nós consagramos para Deus, vai para Deus. Jó tinha 10 filhos na terra, 10 entendeu? Mateus 7, no versículo 2, vai falar assim, os três primeiros evangelhos no Novo Testamento fala que o povo, Jesus tinha falado sobre a morte e a ressurreição dele. 6 dias depois, Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai levar para o alto do monte. Chegando lá, Pedro e Tiago, eles transfigurados, eles vão ver assim, 3 homens conversando. Quem estava no meio dos homens? Moisés, Elias e Jesus Cristo, os 3. Porque ninguém sabe até hoje da morte de Moisés. Só sabe, a Bíblia só fala quem morreu e quem enterrou ele foi Deus. Pelo que fala na Bíblia foi. E Deus o enterrou. O demônio brigou com Miguel pelo corpo dele lá em Judas. Lá no livro de Judas fala que Satanás lutou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés para levar para. Está lhe querendo levar. Eu li essa parte, só que não fala em Mateus, Lucas e. Mateus, Marcos e Lucas, mas fala que Moisés estava no monte, conversando com Jesus. Até que Pedro vai e fala assim, é bom que nós ficamos aqui, vamos ver se é que a gente monta uma cabaninha, uma tenda para cada um. Mas Jesus nem falou direito com eles. Porque é assim, morrer para Deus aqui na terra, com Deus aqui na terra, é viver com Deus no céu. Que a nossa palavra sempre possa ser melhor para as pessoas do que para nós. A gente tem que orar mais um para o outro, mas eu tenho que orar mais por você e você orar mais por mim. E assim vai acontecer um milagre na nossa vida. Se eu tenho uma dificuldade do irmão, eu tenho que orar com fé que Deus vai superar, Deus vai dar melhora. Ou se for em doença, ou se for em bem material, ou se for alguma coisa que as pessoas precisam. A gente tem que orar e sempre orar por Deus. Jesus não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar a nossa vida. Ele deu a vida dele por nossa vida. Ele podia ter a escolha de largar, antes de começar a sofrer. Lá no Getsemane, ele podia ter a escolha de largar tudo e viver tranquilo de novo lá no céu, onde ele veio para nos salvar. Mas não, ele decidiu sofrer. Aqueles espinhos cravados na cabeça dele, aquela lança atravessando com a mão dele. Para dar liberdade para mim e para você falar o Evangelho hoje. Mesmo que muitos não entendam, tenha forte e corajoso. Não desanime. Não deixa o dia a dia te desanimar. Não deixa o próprio pessoa, o vizinho, tem uns que falam, ali parece que é crente. Mas não deixa não. Fica firme. Vai com o Senhor. Continua no monte, continua orando em casa, continua orando no trabalho, ora para os seus inimigos, para que de cima eles vejam a sua glória. E onde você estiver, Deus vai estar contigo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus
Essa parte passou por não li não. Amém. Judas só tem Oi? 9? O que está escrito aí? Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: o Senhor repreenda você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sei o que você passa. Assim, a gente, toda vez que vai subir aqui, a gente fica meio bom. Não tem jeito, porque a gente não sabe como que Deus vai desenrolar a palavra, como é que vai ser, se a palavra vai ser boa, se a palavra vai impactar alguém, se vai tocar alguém. Mas aqui, por exemplo, eu já fico mais tranquilo, né? Porque são 8 anos aqui direto e não, já assim, dá aquele temor, aquele friozinho na barriga, mas não chega a ser nada extraordinário. Mas eu me chamaram outro dia, rapaz, para cantar no casamento. Mas chamaram assim, a equipe do Rogério. A equipe do Rogério nós já está vendo. Gabriel, a Flávia e eu. Aí nós fomos. E eu nunca, assim, eu estreiei 6 horas da tarde e aposentei às 8. Não canto mais no casamento. Amém, querido? Então, assim, só que quando eu cheguei lá, eu estava com dor de barriga, a mão tremia, aí não sei o que. Eu falei, o que vai dar isso? Nem sei. E eu acho que isso é importante. Porque se você chega disperso, vai dar tudo certo, Deus vai falar, amém, glória a Deus. Não, a gente tem que ter esse temor sim. E tem que dar essa tremidinha na perna sim, porque isso aí é temor de Deus. E é aí que ele trabalha. Amém? Então não pensa que você está errado, não, que você está certo. Porque de vez em quando eu ainda sinto isso. Amém? Não é tanto, né? Porque a gente já está mais acostumado, né? O costume vai deixando a gente mais tranquilo. Mas o medo ainda existe, esse friozinho na barriga sempre dá, e eu peço a Deus que não acabe. Isso é bom demais, amém, queridos? Nós vamos orar pela irmã Zenaide, tinha uma outra pessoa para orar, Rafael, Amanda, amém, queridos? São pessoas que se encontram às vezes no hospital, ou está até dentro de casa, mas estão necessitando das nossas orações, amém? E aí eu queria que você mentalizasse alguém agora que necessita, né, de uma oração, que a gente tem que orar e crer que Deus vai lá e vai tocar e vai fazer a diferença, amém? Vamos orar para essas pessoas, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos colocar em Tuas mãos, Pai, a vida da irmã Zenaide, Pai, a vida da Amanda, Senhor, a vida do Rafael, Pai, que cada um, Deus, possa receber de Ti a graça necessária, Senhor, a cura necessária, Pai. Pai, que em nome de Jesus, toda a obra do mal, toda a obra do inferno, Pai, toda a doença de Satanás, Pai, seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, colocamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa Santa Ceia de domingo, Pai, o nosso culto de domingo, Pai, que o final de semana seja um final de semana abençoado, Senhor, que a nossa sexta-feira, Senhor, seja uma sexta-feira de vitória, Pai, que nós possamos, Pai, levar a Tua palavra onde quer que a gente ande, Pai, que nós possamos levar a Tua face onde quer que a gente ande, Senhor, Pai, que em nome de Jesus, toda a obra do inferno sai, e que só fica a Tua presença, a Tua unção, Pai, sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre as casas, sobre as famílias, ó Pai, sobre os nossos casamentos, ó Deus, famílias, ó Deus, que estão sendo despedaçadas, que possam se reestruturar, Pai, que possam se firmar novamente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o plano do Senhor era a família foi instituída por Deus. Então agora, Senhor, repreendemos toda a separação, repreendemos todo o divórcio, Pai, em nome de Jesus, que os casais, Pai, possam se acertar, Pai, que nada venha interferir no que o Senhor uniu, no que o Senhor fez, Pai, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Domingo, então, 19h30, nossa Santa Ceia. Lu, e não é vergonha não, tá sendo ter lido aquela parte lá. Problema nenhum não, tá? Só que você perguntou, eu respondi, tá? Não estou te corrigindo não, tá?
Mas fica chateado com isso não. Amém? Glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Não saia sem dar o tchau. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém. 1, 2, 3. Glória a Deus.